espiritual, falando a respeito da espiritualidade cristã. E hoje nós vamos dar continuidade nesse propósito, que nós já temos falado de alguns assuntos, né? No primeiro culto da quarta-feira, relacionado à espiritualidade cristã, nós meditamos o que é a espiritualidade cristã. Depois nós falamos do orgulho, e depois falamos da humildade. Seguimos então para o próximo propósito, que é a ira, pois quando falamos de espiritualidade cristã, é importante que entenda que é necessário compreendermos sobre os 7 pecados capitais e as suas virtudes cardeais, né? Então, nós nesta noite iremos dar continuidade ao assunto. Na semana passada eu dei a introdução aqui do que era a ira, expliquei para os irmãos, né, a respeito da ira, e é muito importante nós entendermos aí, né, o que é a espiritualidade cristã. Então, e mediante isso entender a importância então dessa mudança, pois nós precisamos entender, já expliquei isso para os irmãos aqui, que nós podemos ter em nossa vida 3 influências, ok? Então isso é importante entender para determinar aonde nós queremos chegar. Por quê? Expliquei para os irmãos em Romanos capítulo de número 8, quando Paulo ele diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Expliquei para os irmãos que a carne dentro daquele contexto não é ou não são os desejos do homem caído, diferentemente de nós estarmos estudando Gálatas capítulo de número 5, que fala das obras da carne. Gálatas diferencia de Romanos capítulo de número 8. Então, em Romanos capítulo de número 8, nós precisamos entender aquilo que Paulo ele falou no capítulo de número 7, que aquilo que ele queria fazer ele não fazia, e se fazia porque o pecado habitava nele. Então nós precisamos entender, irmão, que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos. Expliquei para os irmãos que é a justificação, salvação passada. Salvação ela opera em 3 tempos, sendo repetitivo, para que possamos dar continuidade no assunto aonde nós paramos. Então, uma salvação no passado e a justificação. Você é salvo quando você crê. E isso não é mediante as suas obras, é mediante a fé. Então, através do sangue você é purificado, né? A ira de Deus que viria sobre a sua vida, ela é aplacada, que chamamos de propiciação. Aplacar a ira de Deus contra o pecado. Mediante a fé. A Bíblia diz que é pela graça. Então a salvação, ela é mediante esses 3 pontos que Paulo fala no capítulo 3 de Romanos. Porém, o que a gente precisa entender é que quando você aceita Jesus, você é salvo, mas você entra então em um processo. E esse processo que é onde às vezes nós como igreja, entre aspas, falhamos. Por quê? Porque nós achamos então que as pessoas vão vir para a igreja, vão aceitar Jesus e de imediato terão uma mudança na sua vida. E aí que está às vezes o nosso equívoco. Por quê? Porque nós precisamos entender que agora começa um processo esse chamado de santificação. E dentro desse processo, então nós precisamos entender que aqui entra a cooperação tanto do homem como do Espírito Santo. Então Paulo, ele vai falar em Efésios capítulo de número 4, que outrora nós vivíamos de um jeito e agora nós devemos viver de outro. Só que nós precisamos entender que para que você mude, é impossível que você mude por si mesmo. Então eu expliquei para os irmãos que em Colossenses capítulo de número 2, Paulo fala que aqueles irmãos, eles estavam colocando tradições dos homens, ou seja, eles estavam simplesmente apegados no sentido de não comer alguma coisa, deixar as festas ou cumprir as festas, né? Na verdade não deixar, mas cumprir as festas, e tudo aquilo então
eles apresentavam como se aquilo fosse espiritualidade. E aí Paulo vem e ele descreve que aquilo não passava apenas de uma aparente espiritualidade, que nada mais era do que eles estar sendo ali dominado por filosofias de homens, que não acrescentava nada na vida espiritual. E aí a gente precisa entender então que quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos salvos, mas o velho homem, ele continua habitando dentro de nós, aquilo que Paulo, então ele diz em Romanos capítulo de número 7. Agora há uma diferença na nossa vida. Por exemplo, se você pega uma pessoa que está no mundo, aquela pessoa ela está na carne, ok? Esse é o que Paulo em Coríntios chama de viver naturalmente, né? A pessoa que é natural. No capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que nós temos o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal de 1 Coríntios capítulo de número 3 já é diferente do homem carnal de Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, o homem carnal é o que não aceitou ainda Cristo, que não tem o Espírito Santo. Esse não pode agradar a Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que em Corinto, aquela igreja ali já havia passado pela justificação, ou seja, eles já haviam aceitado a Jesus, ok? Porém, diferente do homem que está lá fora, do ímpio, que ele está na carne, destituído de Deus, mas também ele produz na sua vida o fruto, a obra da carne. Então, nós temos influências sobre a nossa vida. O homem que está no mundo, ele tem tanto a influência da carne, como também a influência maligna. Entende? Nós, quando aceitamos a Jesus, pelo que a palavra de Deus ela nos ensina, a partir deste momento que entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. Só que nós temos ainda o velho homem ali. E é a partir daí que entra esse segundo processo de você ser um homem carnal ou de você ser um homem espiritual. Você será carnal se você alimentar a sua carne. Você será espiritual se você alimentar o espírito. Então Paulo diz que era como uma luta dentro do homem. Aquele a qual você alimentar, esse vai refletir mais em sua vida. Então nós cristãos podemos ser influenciados pelo velho homem, porque ele habita na nossa carne, e pelo Espírito Santo de Deus que habita na nossa carne. O ímpio lá fora, ele pode ser influenciado pela carne, como é a natureza caída, mas ele também pode ser pelo diabo. Ou seja, nós vamos refletir na nossa vida o fruto ou a obra daquele que nos influencia. Então você que está aqui nesta noite, falando para crente que tem o Espírito Santo, porque Paulo diz que aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. Porque todos aqueles que creram, receberam o Espírito Santo. Efésios capítulo de número 1, diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Para que isso aconteça, é necessário que ele se converta. Então, é o que nós chamamos da Bíblia de nascer de cima, ou nascer de novo. É necessário que haja uma conversão. Ok? Então, o que nós estamos falando? Que nesta noite nós estamos aqui e nós temos um propósito de que o velho homem que ainda habita na nossa vida, que nós só teremos essa mudança completa na glorificação, que é o terceiro, processo aí da salvação na nossa vida, ou tempo,
justificação, santificação e glorificação. Então, o que nós precisamos entender? Que enquanto nós estivermos aqui, nós podemos ser crente como os irmãos de Corinto, ser chamados de santificados, de santo, mas também ser chamado de carnal. Você pode ser carnal. E aí, essa obra da carne, ela se manifesta na nossa vida através do quê? Da inveja, através das contendas, através de dissensões, através do orgulho, através da lascívia, através da inveja. E é onde, a partir do momento então que o Espírito de Deus passa a habitar na nossa vida, nós temos que sair agora do domínio da carne, de como nós éramos, e passar agora para o domínio do Espírito Santo. Isso é uma verdadeira espiritualidade. O que é a verdadeira espiritualidade? Ela não fica apenas, voltando na outra quarta-feira, na aparência de espiritualidade como os fariseus. Vai mudar o nosso interior. O Espírito Santo vai passar a dominar a sua vida. E agora você vai refletir o caráter de Cristo. Se não está acontecendo isso na sua vida, precisa. Não só a mudança de aparência, não só a mudança da estética, não só a mudança daquilo que é visível aos outros, mas a mudança que vem do Espírito Santo de Deus internamente. E é aí então que nós falamos da ira. Por quê? Porque se você parar para pensar nesta noite, no velho homem que ainda habita na sua vida, na minha vida, você poderia ser uma pessoa irada quando você estava no mundo. Aquele tipo de pessoa que não levava desaforo para casa. Aquele tipo de pessoa que quando o negócio apertava, você resolvia verdadeiramente usando, irmão, a sua carne. Só que agora nós viemos, nós nos convertemos, e nós não podemos, irmão, continuar da mesma maneira que era outrora. É aí que Paulo vai dizer: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Mas isso não vem de nós, entende? Isso vem da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, a verdadeira mudança não vem de você. Não faça isso. Regras. Deixe de fazer isso. Não coma isso. Não coma aquilo. Esse dia não pode fazer essa coisa. Isso você não pode pôr. Isso não. É mais profundo. É o Espírito Santo agora trabalhando no nosso interior e gerando uma nova natureza, como Pedro disse, a natureza de Cristo. Aquela que Adão tinha de Deus antes do pecado. Mas por causa do pecado nós fomos afetados. Então, nós fomos salvos. Então tem gente aqui nesta noite que é salvo, mas você continua ainda produzindo as obras da carne. Por quê? Porque você tem dado mais lugar na sua vida para a influência da carne do que para a influência do Espírito Santo. E esse é o desafio de nós como cristãos, irmãos que estamos aqui: ser mudado, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, ser guiado, ser verdadeiramente conduzido pelo Espírito Santo. Uma igreja onde os irmãos não são conduzidos pelo Espírito Santo, mas são conduzidos pela carne, constantemente tem contenda, tem desunião, tem inveja, tem partidarismo. Por quê? Porque o velho homem, irmão, que habita na nossa vida, as obras dele são essas. E é por isso que Paulo diz: nisso eu não vos glorifico. Por quê? Porque vocês deveriam ter crescido, saído. Então, a pessoa que está sempre envolvida em fofoca, ela está sempre envolvida em discussão, está sempre envolvida em algumas coisas como briga, contenda. Irmãos,
mostra que essa pessoa, não estamos falando de salvação, porque essa pessoa, ela já foi salva. Os irmãos estão entendendo que a salvação é pela fé, pela graça, mediante o sangue. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando do processo a seguir. Aquela pessoa que outrora ela era alguma coisa, mas que agora ela começou a crescer, ela começou a desenvolver. Então, nós falamos, irmão, um pouquinho da ira. Explicamos para os irmãos aqui a importância de nós entendermos que agora aquele homem que é irado, ele precisa passar para o outro lado, que é a mansidão, que é o domínio próprio. Falei para os irmãos aqui o problema da ira, que ela é uma emoção, é um sentimento, e todos nós, irmãos, podemos em um momento da nossa vida ser tomado por esse sentimento. Só que eu disse para os irmãos que a Bíblia, ela não é contra a ira, mas ela é contra o que a ira produz. Então expliquei para os irmãos o que era a justa ira, mas expliquei a importância de entender que nós como cristãos precisamos vencer a ira. E eu falei do primeiro assunto, que foi como vencer a ira. O primeiro tópico de quarta-feira, que nós terminamos apenas o primeiro tópico, foi não se deixar ser dominado pela ira. Nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 26. Então, Efésios 4, 26, nós falamos que nós não podemos evitar a ira, mas podemos aprender a dominá-la através da nossa reação. E para isso, nós precisamos aprender a dominar o nosso temperamento. Então nós precisamos conhecer o nosso temperamento. E eu expliquei para os irmãos aqui a importância de dominar a ira e não ser dominado por ela. Ou seja, na sua vida, na minha vida, vão acontecer situações que vão nos deixar irados. E às vezes a ira, entre aspas, é até justa. Por quê? Porque são algumas injustiças que você sofreu. Então alguém te caluniou, alguém fez alguma coisa contra você. E aí, no trânsito, aconteceu alguma situação. Expliquei para os irmãos, às vezes até casais, né? Só que o que nós precisamos entender? Que a ira, ela pode até ser justa, você pode até estar correto com aquilo que alguém fez contra você, mas você tem que tomar cuidado com o que Paulo ele vai dizer: irai-vos, mas tomar cuidado para não pecar. Por quê? Porque a ira, ela leva você ao pecado. Então por isso que eu disse para os irmãos que acaba abrindo uma brecha, aonde então o inimigo da nossa alma terá acesso à nossa vida, aonde nós como cristãos podemos sim estar manifestando, irmão, características do diabo. Por isso que eu disse aos irmãos que é importante que você não permita que a ira domine o seu coração. Você que é cristão, não pode deixar a ira, não pode deixar a mágoa, não pode deixar o rancor entrar dentro do teu coração. Por quê? Porque ela te priva da graça. Privar da graça é ser privado dos benefícios que Deus tem para a nossa vida mediante Jesus. Então eu expliquei para os irmãos: olha, lembra de Caim, o que Deus falou com Caim? Então esse foi o nosso primeiro assunto. Hoje eu vou entrar no segundo tópico, aonde nós vamos dar início então. Abra aí por favor, Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 9. O segundo ponto, o primeiro é: não se deixe dominar, domine a ira. Então você era descontrolado lá no mundo, irmão. Você não levava desaforo para casa, irmão. Quando o negócio pegava, às vezes até dentro da tua casa, você, irmã, tinha costume de quebrar as coisas, de chutar as coisas. A partir de agora, isso precisa ser mudado, mas isso não vem simplesmente da sua carne. É uma cooperação. Eu disse para os irmãos que a cooperação com o Espírito Santo. Então, nós agora entramos, né, nesse relacionamento
com o Espírito Santo, que os irmãos reformados chamam de os meios da graça. O que são os meios da graça? Os meios da graça é a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão na igreja, a participação no culto, é a Santa Ceia. Tem gente que não entende o que é a Santa Ceia e o benefício da Santa Ceia na vida do cristão. Então são chamados de meios da graça. O jejum, entende? Esses são os meios a qual Deus ele usa para então estar trabalhando na nossa vida, nos santificando. Sem isso, você é um cristão salvo, mas carnal. Você é um cristão salvo, mas que vive dando problema para o pastor. Você é um cristão salvo, mas você é carnal. Você é cheio de ódio dentro do teu coração. Você é um cristão carnal, mas você vive gritando. Você é um cristão carnal, mas dentro de você está cheio de tudo que é imundície. E agora, o que nós precisamos? Entender que agora que somos crente na pessoa bendita de Cristo, o Espírito Santo de Deus, por meio desses elementos que eu disse aqui, a leitura da palavra, a oração, a participação no culto, a atividade, está envolvido na obra de Deus, a Santa Ceia do Senhor, né? A comunhão entre os irmãos, que nós chamamos de koinonia, no grego está juntos. Tudo isso, irmãos, são fatores que levam o Espírito Santo de Deus a trabalhar na nossa vida. Então, observe que nós precisamos entender que a ira é algo que habita no velho homem, e tem alguns que têm o pecado da ira, que por causa do seu temperamento você se ira mais que outros. Às vezes o outro tem o orgulho, como eu já disse aqui, o pecado do orgulho, que ele precisa da virtude que é a humildade, porque senão ele, mesmo sendo crente, ele é extremamente orgulhoso. Mas você, nesta noite, para vencer a ira, primeiro, não deixe se dominar por ela. Segundo, observe o que vai dizer Eclesiastes 7:9. Pense antes de reagir. Como nós vencemos a ira? Segundo, pense antes de reagir. Olha o que diz Eclesiastes 7:9. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga no seio dos tolos. O que a Bíblia ela está dizendo aqui? Que existem pessoas que facilmente perdem o próprio controle. E mostrar-se a ira, expor, às vezes, para alguns não, é valentia, é braveza, entende? Só que a Bíblia chama isso de tolice. A pessoa que perde, a que ela não pensa, ela acabou de ser fechada no trânsito, ao invés dela evitar, ela diz, não, está pensando o quê? Ela reage. E nós precisamos entender, irmão, que o diabo, o nosso inimigo, ele é tentador. E ele às vezes trabalha exatamente na fraqueza que você tem. E às vezes a fraqueza que você tem é que você, irmão, no mundo você é irado. Entende? Sangue quente. E aí o inimigo ele prepara situações e circunstâncias para exatamente mexer com você, para que você saia fora e haja agora pela carne. Então observe que a Bíblia está dizendo: não se apresse. Você que nesta noite está aqui, diferente daqueles que estão lá no mundo, irmão, você não é dominado por demônios, e você pode ter controle diante das situações. Então não se apresse. Vai em Provérbios, por favor, capítulo 14, versículo de número 17. Não te apresse no teu espírito a irar. Olha, estão tirando a sua paz. Lembre-se do que a palavra de Deus ela vai te dizer. Eu já disse para os irmãos, às vezes tem lugares, irmão, e situações que começam a despertar em nós o velho homem. O que eu disse para os irmãos? Sai daí, irmão. Não fique aí.
Se você sabe, irmão, que vai despertar o velho homem dentro de você, a pessoa irada que você era, sai daí, irmão. Não fique. Sabe que vai te levar ao pecado, sai fora. Não entra por esse caminho. Você sabe que naquela rua tem alguém que desperta dentro de você esse sentimento, essa emoção. O que você faz? Com sabedoria, você passa na outra rua. Você evita, entende? Você evita, por quê? Porque isso pode te levar, irmão, ao pecado. Agora, olha em Provérbios capítulo 14, versículo 17, diz assim, ó: o que presto se ira, fará o quê? Doidices. Na NVI diz assim, irmão, ó: quem se ira com facilidade, faz coisas tolas. Então, toda pessoa que se ira com facilidade, que se irrita com facilidade, ele vai fazer o quê? Coisas tolas. Ele vai agir impensadamente, irmão. Ele vai primeiro chutar o balde, para depois lembrar que vai ter que fazer o quê? Enxugar a água. Ele primeiro vai agir, e depois que ele vai pensar. Então, observe que toda pessoa irada, ele faz coisa tola. Eu disse para os irmãos aqui, na semana passada, o testemunho do rapaz de Mauá, que colocou fogo no outro. E depois ele ali, irmão, e você via que aquelas lágrimas não eram simplesmente de remorso, mas era de arrependimento. Rapaz ia casar. E agora? Irmão, agora ele está pensando, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Agiu. Respondeu à provocação, irmão, irado. E antes desta noite, então, de você agir ou reagir uma situação, faça o quê? Pense. Conte até 10. Não deu 10, conta até quanto, irmão? Até 100 se for preciso. Mas não exploda. Cuidado. Seja sábio, em nome de Jesus. Não seja aquilo que nós chamamos de pessoa com pavio curto. Olha, irmão, tem um pavio curto. Não, agora você é crente, irmão. Abre por favor em Provérbios 14, versículo 29 agora. Veja o que a palavra de Deus ela diz aqui. Em Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 29. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Olha só. Quem tarda em irar. Então a pessoa está ali, ela sabe, rapaz, esse cara eu sei que ele, entende? Ele era meio estourado, sabe o que eu vou fazer? É aí que o inimigo vai às vezes trabalhar. Eu vou tirar do pedestal, eu vou tirar ele, né? Vou engolir, comer aí, né? A mente dele. Eu vou, né? Mas aí a Bíblia diz assim, ó, que quem tarda irá, ó, ele, peraí, não, vamos tentar resolver diferente. Mas aí diz assim: o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Então, nesta noite, irmão, entenda a importância de você não reagir sem pensar. Observe o que o Champlin, ele disse: a ira é um fogo no peito que o sábio já aprendeu a apagar, mas os insensatos são consumidos por ela. Irá é um sentimento. Sabe o que vai acontecer? Você vai se irar. Vai acontecer alguma situação na sua vida que vai acontecer com você o quê? Ira. Você vai se irar. Em um momento ou em outro, ou os filhos, ou o marido, ou uma situação conjugal, ou às vezes no trabalho, principalmente no trânsito, né? Situações que às vezes vai tirar, mas o sábio faz o quê? Ele sabe apagar o fogo, irmão. Ele sabe, peraí, deixa eu controlar isso daqui. Vai por favor em Tiago capítulo 1, versículo de número 19 e 20. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Olha o que Tiago ele vai dizer aqui. A importância de entender isso. Eu estou dizendo que para vencer a ira, você precisa pensar antes de reagir. Então vai acontecer situações na sua vida que vão tentar tirar você da graça. Mas antes de você reagir, veio aquele fogo, né? Então eu expliquei para
os irmãos o que é a cólera. A cólera é quando a gente chega àquele extremo, você pega fogo, entende? Seu rosto chega a ficar vermelho, você treme. É aquele estado que, se deixar, irmão, você perdeu a consciência. E eu disse para os irmãos que na ira do homem não se opera o que? A justiça de Deus. Então você pode até estar certo, mas se você agir, irmão, debaixo da influência da ira, o que você fizer não vai glorificar Deus. Alguém vai olhar e vai dizer: esse cara é pastor? Essa irmã é crente? Desse jeito? Falou isso? Reagiu desse jeito? Entende? Olha só, por quê? Porque na ira do homem a justiça de Deus não opera. E é aonde muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo e a pessoa reage, aí depois já vem o acusador: está vendo aí? É crente, ó. Você viu como que é? Você viu? Ninguém sabe o que aconteceu. E é por isso que nós precisamos então ser tardio em irar. Agora, olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todos os homens sejam prontos a ouvir. Olha só, essa palavra pronto para ouvir é muito interessante. A palavra pronto é táxi, né? No grego, de onde a gente tem um automóvel táxi rápido, né? Para vir, entende? A palavra aqui dentro do texto. Mas diz aqui tardio para falar, e aí o que? Tardio para se irar. Agora, observe por favor aqui a palavra tardio no grego aqui. Ela é transliterada e é assim, ó, brades. Eu estou falando ela como eu leio ela. Brades. A palavra aqui tardio. E essa palavra quer dizer lenta. Olha só. Essa palavra dentro do dicionário das palavras grega, quer dizer assim, ó, dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldade intelectual para compreender logo de início o que foi dito, e necessita, portanto, de tempo para refletir. Olha só, então a palavra tardio, ela, irmão, vem de uma palavra lento, que leva aqui a sua etimologia, a origem de pessoas que têm dificuldade de entender já de primeiro. Ele precisa refletir, ele precisa pensar. Então, o que Tiago está dizendo aqui: seja tardio em irar, antes de você agir, seja lento, reflita, pense. Os irmãos estão entendendo? A necessidade aqui de você refletir, de você não agir de imediato, entendeu? Aquela frase muito conhecida: quando estiver alegre, não prometa nada; quando estiver triste, não tome decisão; quando estiver irado, não fale. Porque, irmão, debaixo disso daqui é o que ele está falando. Olha, seja rápido para ouvir, mas tardio para falar. Quantas pessoas que no momento de ira, irmão, destruíram com a vida da esposa, com a vida dos filhos, e ele às vezes não queria, irmão, mas ele é uma pessoa iracunda, e às vezes isso acontece muito com o homem, e a pessoa iracunda, colérica, ela acaba falando impensadamente, acaba falando coisas, irmão, que acaba gerando problemas terríveis. Então, você nesta noite que está aqui, no nome de Jesus, não seja dominado, irmão, por esse sentimento, mas antes de agir ou de reagir, pense. Quem está me entendendo nesta noite? Olha o que diz aí, meus irmãos, o Provérbios 14 que nós lemos: o homem paciente. Aqui já é a NVI. Olha só, o homem paciente. Olha que coisa tremenda. Sempre que for possível, irmão, na sua vida, diante de uma coisa assim, use freio, desacelere. Você está vendo, irmão, que está? Entendeu? Olha só,
Não faça nada apressado. Todas as vezes, irmão, que nós tomamos decisão debaixo dessa pressa ou debaixo desse sentimento de ira, nós acabamos fazendo aquilo que não deve, falando coisas que não devem. Por isso, na sua casa, nós que somos líderes, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, vamos pensar. Vamos ser dominados pelo Espírito de Deus que traz a mansidão. Quem está me entendendo? E não ser guiado pelo velho homem que é irado, cheio de ódio e age. Não. Mas agora que o domínio da sua vida seja o Espírito Santo de Deus. Quem sabe outrora você reagiria, você diz assim, ó, se fosse outrora você não precisa nem falar. Porque quando falamos, irmão, é porque, né? Ó, se fosse outrora eu ia fazer nada disso. Fica em paz. Fica em paz. Eu disse para os irmãos que quando você ira, mas você não peca, a Bíblia diz para você dar lugar para a ira de Deus, não para a sua. Dá lugar para a ira de Deus. Porque, mediante a ira de Deus, a Bíblia diz que a vingança é dele. Quando você se ira, mas não peca, mas entrega na mão de Deus, irmão, a vingança não é sua. Sabe quem que pesa com uma balança justa? Deus. É Ele. Então por isso que nesta noite, por favor, abra o Provérbios, capítulo 16, versículo de número 32. Olha o que diz aí em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 32. Melhor é o longânimo do que o... irmão, para você pensar isso aqui, principalmente com a visão do mundo, porque o longânimo aqui vai ser a pessoa pacífica, vai ser a pessoa longa diante de situações em que ela poderia responder com brutalidade. Aí, olha o que a Bíblia ela vai dizer, e o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Aqui está dizendo que aquele que domina o teu espírito, irmãos, olha só, longânimo, ele é melhor do que um valente que conquistou uma guerra. Porque a maior vitória que o homem tem, principalmente nós cristãos, é vencer o velho homem. A maior luta que todo cristão passa, irmão, é com o velho homem. Porque constantemente o inimigo trabalha para que você volte a ser quem você era, fazer o que você fazia, retornar a ser como você era antes de Cristo. Ele vai trabalhar, mas agora você é longânimo. Agora observe a palavra dentro do texto aqui, hebraico. Olha só o que diz a palavra longânimo no hebraico. É a palavra arek, que quer dizer longo, quer dizer prolongado, quer dizer lento, quer dizer paciente, tardio. É a palavra longânimo. Essa palavra, irmão, ela aparece 3 vezes em Provérbios, e ela aparece 12 vezes fora de Provérbios. Então a palavra longânimo aparece 3 vezes em Provérbios e 10 vezes, 12 fora de Provérbios. Das 12 vezes que ela aparece, 10 vezes faz referência a Deus, porque Deus ele é longânimo. Então, observe isso, que é muito importante você entender. Por quê? Porque quando então você lê aqui que a Bíblia está dizendo que você deve ser longânimo, o que o texto sugere aqui é que nós devemos ser moldados por Deus, e de ser tardio em irar. Olha só, então ser moldado, como você é moldado por Deus, irmão? Relacionando com Ele. Você já viu que quando você anda com uma pessoa, você acaba pegando os trejeitos dessa pessoa? A pessoa acaba influenciando, às vezes até impensadamente, quando você começa a agir, falar, você está falando como aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa acaba, e há uma frase do filósofo Pitágoras, também matemático, ele diz assim, ó, a melhor maneira de que um homem dispõe para se aperfeiçoar
é aproximar-se de Deus. Irmão, se aproxime de Deus nesta noite, sabe por quê? Porque Deus é longânimo em irar. E quanto mais nós vamos nos desenvolvendo no nosso relacionamento com Ele, nós vamos parecer com Ele. Você lembra de Jesus, que é a revelação de Deus, e hoje nós devemos seguir a Ele, e Deus ser revelado em nossa vida? Ou seja, mais ou menos assim, alguém olhar para você e ver características de Deus na sua vida. Você já imaginou? Isso é maravilhoso. É um desafio? Com toda certeza. Mas nós como cristãos precisamos crescer nisso, irmão. Alguém ficar do seu lado, como eu disse, pessoa que vive debaixo de um teto de pessoas iradas, irmão, ela sofre. Por quê? Eu li uma frase aqui, né, de que o pastor, ele disse que a pessoa que vive, a esposa, o filho ou o marido que vive com uma pessoa irada, ela vive debaixo de uma tensão de que a qualquer momento pode ter uma outra crise de ira, vai quebrar alguma coisa de novo, o próximo problema que vier vai chutar o cachorro, vai chutar o balde, e a pessoa vive debaixo então dessa opressão. Mas nessa noite, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos relacionar com Deus, irmão, com o Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa nos moldar a ponto de alguém olhar para você e dizer: eu não te conheço mais, irmão. Rapaz, o que aconteceu? Sabe o que é isso? É o que eu tenho andado com Deus. Andar com Deus na Bíblia. O que é andar com Deus? Enoque andou com Deus. É ser influenciado pelo Espírito dele. É você andar sob a influência do Espírito Santo. E você age agora debaixo da influência dele, diante de todas as situações. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Quando você vê a ira de Jesus, é a ira de Deus. Deus se ira contra o pecado. Deus se ira contra aquilo que não agrada, aquilo que é mal. Quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo, você ama o que Deus ama, mas você odeia também o que Deus odeia. Por quê? Porque o Espírito Santo está te influenciando. Ele está trabalhando na sua vida aqui, né? É aquela coisa maravilhosa. Lembra de Dorcas? Aquela mulher em que a Bíblia diz que as pessoas não aceitavam a morte dela, irmão. Você já imaginou isso? As pessoas queriam a presença dela. Por quê? Porque ela trazia na sua vida a influência do amor de Deus, a compaixão pelo próximo. Ela levantou um ministério com as viúvas, irmão, e ela usava o que ela tinha, que era a agulha, a costura, e ela influenciou mulheres, irmão, de forma tremenda. Nesta noite, pare para você pensar: quem mais está influenciando a sua vida? Eu não quero dizer o diabo, porque você como cristão, irmão, pela palavra de Deus, o demônio não pode entrar na sua vida, a não ser que você dê lugar a ele. Mas quem está influenciando na sua vida? O Espírito de Deus. Aí você olha os frutos do Espírito. Ou o velho homem, aí você olha as obras da carne. Eu não estou dizendo que você ser salvo. Salvo você pode ser, porque salvo, nós estamos dizendo aqui que é dom gratuito de Deus, é graça. Estou dizendo a transformação. Alguém olhar para você e dizer: eu tenho visto Deus na sua vida. Quem está me entendendo? Olha o que Provérbios 16:32 na Revista e Atualizada diz: é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. Você já imaginou? O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então é aquela pessoa que não é dominada pelo teu espírito. O cristão tem essa capacidade. O cristão, nem mesmo quando está no espírito, Deus usando ele nos dons, ele não perde a consciência. Quem leva a pessoa a perder a consciência é o demônio. Uma pessoa dizer assim: eu fui tomada pelo Espírito Santo a ponto de eu não lembrar de nada e sair batendo, quebrando tudo. Isso não é o Espírito de Deus. Isso é o demônio, é a carne. Por quê?
Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, não toma o sentido da pessoa a ponto dela ficar inconsciente. Você tem domínio, por isso que a Bíblia diz que o profeta, ele tem domínio sobre o espírito do profeta. Não é sobre o Espírito de Deus, nós não temos domínio. E a Bíblia diz que ele age aonde ele quer, como vê. Nós não dominamos o Espírito Santo, mas o nosso Espírito nós o dominamos. Então por isso que nesta noite, a importância de você ter domínio próprio. O Champlin, irmão, ele comentando esse versículo, ele diz assim, o autor desse versículo está elogiando o autocontrole. Pois a vitória sobre o mal começa no coração de cada um indivíduo. Você lembra que Jesus disse que o que contamina um homem não é o que entra, mas o que? Da onde saem os adultérios? Do coração. Coração que está falando, entenda que é a vontade. Lembra que o homem segundo, o que é ser segundo o coração de Deus, dentro da Bíblia? Sendo que Deus não tem coração, porque Deus é Espírito. A palavra coração, nesse sentido do texto, quer dizer vontade. Se você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, lá está escrito assim: e achei Davi, o homem segundo o meu coração. Nos versículos mais embaixo vai dizer, um homem que agia segundo a minha vontade. Então quando a Bíblia diz ser segundo o coração de Deus, está dizendo ser segundo a vontade de Deus. Ser segundo a vontade de Deus é você saber a vontade de Deus para certas coisas. Agir diante de algumas situações, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive, e agora a vida que eu vivo na fé. Ele está dizendo, não é mais o meu coração que domina a minha vida. Agora quem domina a minha vida é o coração de Deus, é a vontade de Deus que foi implantada dentro de mim através do Espírito Santo de Deus. Agora eu sou diferente. Olha o que diz Eclesiastes 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Aí diz assim, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Então, irmão, é melhor você ser paciente do que orgulhoso pelas batalhas que você conquistou, por aquilo que a gente às vezes, irmão, fala, eu não deixei barato não, rapaz, se orgulha com aquilo. Aí a Bíblia está dizendo que é melhor você ser o quê? Paciente. Só que no mundo, o que eles vão valorizar não é isso. Veja o que Deus valoriza e o que o mundo valoriza. Ser paciente, às vezes aos olhos de alguns, é ser covarde. O valente do texto está dizendo é pessoa sem controle, pessoa descontrolada. A Bíblia o chama de tolo. Então, irmão, que nesta noite nós que estamos aqui venhamos entender que a Bíblia, ela louva o homem que não ira rapidamente, mas que age. E antes de agir, ele faz o que, irmãos? Ele pensa. Pensa nesta noite, aquilo que você vai fazer, às vezes diante de pressão, de circunstância, que está mexendo com você, com as suas emoções, você ficou nervoso, você até ficou irado. Mas nesse momento, antes de agir, não se esqueça, você tem domínio próprio. Tenha um domínio próprio. Seja influenciado não pela carne, seja influenciado pelo Espírito de Deus. Terceiro ponto, nesta noite. Primeiro eu disse, você quer vencer a ira? Não se deixe dominar, domine a ira. Segundo, quer vencer a ira? Qual foi o segundo ponto que eu falei nesta noite? Pense antes de agir. Terceiro, quer vencer a ira? Construa relacionamentos com pessoas pacientes. Irmão, isso ultimamente tem feito a diferença na minha vida. Por quê? Porque infelizmente eu fui uma pessoa assim, irmão, irado, né? E aí, às vezes o que acontece? O velho homem às vezes quer, né? O bode às vezes quer berrar. E eu andei conversando com a minha esposa, irmão. Conversando com ela. Peraí, você é mais paciente que eu. Então, quando você vê que eu disse que a ira, aquele que se ira, acaba fazendo o quê?
Tolice. E eu me vi tolo várias vezes na minha vida por causa da ira. Depois de fazer, de falar, de agir, se arrepender. Então, o que eu fiz? Conversei com a minha esposa. Mano, quando você vê que eu estiver assim, vamos conversar, né? Eu vou tomar alguma decisão, e eu falo, não, estou indo ali. Aí você fala, não, não vai não. Isso tem funcionado, irmão. Isso tem funcionado. Então, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 24 e 25. Você quer vencer a ira? E não só a ira, mas qualquer um outro pecado que o seu velho homem ele agia, ele trabalhava, ele dominava. No caso da ira, ande com pessoas pacientes, irmão. Tenha do seu lado pessoa que é completamente diferente de você. Por quê? Olha o que diz Provérbios 22, 24 e 25, diz assim: não acompanhes o quê? O iracundo, nem andes como homem colérico. Na semana passada eu expliquei essa palavra dentro do texto original, colérico, que era aquele que acabava cirando ao último nível que a psicologia diz, né? Então ele pegava fogo, ele ardia em fogo, pegar fogo, colérico, né? A cólera. Versículo 25: para que não aprendas as veredas e tomes um laço para a tua alma. Então a palavra dentro do texto aqui, iracundo, no hebraico, é api. E essa palavra, ela é frequentemente intensificada ao ser combinada com outras palavras. Então aqui é iracundo, né? Então, para indicar a ira aqui, a associação com outras palavras. Então é a ira, saap, ligado com outras palavras. Então a Bíblia aqui está dizendo para que você não ande com uma pessoa iracunda. E principalmente se você é iracundo. Entendeu? Cuidado com o colérico aqui, cabeça quente, veneno, dentro do dicionário. Olha só. Então, o que é ensinado aqui é que a amizade não são neutras. Você é sempre influenciado para o bem ou para o mal por aqueles com que você se associa. Então, irmão, alguém diz assim: você quer ser o próximo milionário? Sabe o que você faz? Ande com o pobre, com o miserável. Tá certo? Não. O que você tem que fazer? Andar com quem chegou lá, irmão. Ontem, nós fomos na reunião de obreiro. Pensa numa reunião, irmão. Sabedoria do nosso bispo ministrando ontem. Você pode ficar sábio, ouvindo sábio, irmão. Mas você fica tolo, andando com quem? O tolo. Se você andar com uma pessoa irada, daqui a pouco você tem confusão também. É bíblico. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então imagina aqui, ó, eu me esquentando, eu falo, rapaz, o negócio vai pegar hoje. Aí o cara diz assim: vai lá, não deixa quieto mesmo não, rapaz, pelo amor de Deus. Você vai ser bobo, você vai deixar? Não deixa não, meu. Agora, olha só, o que a Bíblia ela está dizendo aqui, que os hábitos da pessoa colérica, irada, são contagiantes e são letais. Então é por isso que Deus nos une com pessoa completamente diferente da gente, irmão. Às vezes a pessoa é um baita de um colérico, né? Aí o outro é fleumático, temperamentos completamente diferentes. E até nessa hora que nós devemos nos ajudar, você esposa que está aqui, você marido que está aqui, ajude um outro, construa. Casamento é construção, relacionamento principalmente. E nós podemos nos ajudar, entendeu? Não é colocar fogo no parquinho, quando a pessoa está ali, irada, né? E dizer, não, vai lá mesmo, isso aí, faz, deixa quieto não. Se eu fosse você viu o que ele falou? Não, olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 14, versículo 17. Eu não sei se eu li esse versículo já, mas vamos ler de novo. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 17. Eu acho que eu li esse versículo, não li? Né? Que quem é irritadiço faz o quê? Eu disse. Então o cara ficou irado. Presta atenção, você saiu do eixo. Toma cuidado que você pode fazer alguma coisa, irmão, que você não deveria. E aí depois você dizer assim: olha,
Não era isso que eu queria fazer. Mas mediante a influência do velho homem, irmão, você acaba dando lugar para a ira. Agora vai em Provérbios capítulo 13, versículo de número 20, né? Para você ver que as amizades, que andar, irmão, quer ser abençoado, ande com abençoado, irmão. Quer ser crente, ande com uma pessoa mais crente que você, irmão. Quer ser sábio? Olha o que a Bíblia vai dizer. Irmão, faça na sua vida, eu sei que às vezes nós somos líderes, né? Nós não podemos ficar escolhendo pessoas, no sentido do relacionamento. Nós podemos sim, aquelas que estão mais próximas, né? Então, nós precisamos entender que isso é investimento. Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Senão você é o próximo tolo, você é o próximo irado, você é o próximo que às vezes pode acabar diante de uma situação dessa, de estar com um grupo de pessoas irritadas. Eu vejo nos Estados Unidos, irmãos, eu e minha esposa, temos o hábito de assistir investigação dos Estados Unidos, e às vezes eu vejo pessoas que por um momento acompanharam outras, estiveram ali. E nos Estados Unidos é diferente daqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se a pessoa matou e você não matou, mas você está no mesmo ambiente que ela, que aquela que matou, você responde como ela. Diferente daqui. Não, eu estava presente, mas ele não foi ele que matou. Não, você vai responder do mesmo jeito. E depois eu vejo aquelas pessoas ali, irmão, arrependidas. E agora não tem mais volta, é prisão perpétua. Vão viver o resto da vida ali. Agora você imagina pessoas, irmão, que se iraram. O bispo trouxe um testemunho lá, né? Que ele, juntamente com outros pastores aqui, até do pastor Bittencourt, foram resolver uma situação, e uma irmã lá meio irada deu um tapa na cara dele, irmão. E ele falando da humildade. Você já imaginou isso? Aí você que é um pouquinho irado, aí você pensa, rapaz, o que eu faria? Você já imaginou? Não é verdade? Ele disse que o outro pastor tomou no peito. Pá! Você fala, misericórdia, se é eu já dava outra daqui. Mas aí, quem que está, irmão, guiando a nossa vida? Você vê como às vezes a gente acha, não, mas é valente. Não, é tolo, é o que a Bíblia está dizendo. É tolo. Porque eu disse para os irmãos que quando você se cala, Deus fala por você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso advogado. Quem tem o seu advogado não precisa ficar se justificando. Ele te justifica, ele trabalha por você. Então olha o que a Bíblia diz aqui, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará como? Com quem que você está andando, irmão? Quem são as pessoas que te rodeiam? Entende? A importância, homem casado, a gente fala que anda com um casado. Ah, pastor, então não pode ter amizade com quem não é casado. Não é isso, mas que a sua vida influencia a dele, não a dele influencia a sua. Quando nós estamos, irmão, com pecadores, não estou falando na roda dos escarnecedores no sentido de fazer o que eles fazem, é nossa vida que tem que influenciar, não é a gente ser influenciado por aquele lugar. Então que Deus nos ajude nesta noite. Não se esqueça, então, a importância de você andar com pessoas pacíficas. Nós temos um texto, vai lá, eu já estou parando, irmão, tem mais 8 minutinhos. 1 Samuel capítulo 25. Falando a respeito, irmão, de você ter pessoas na sua vida que te ajudam nas suas fraquezas. Então, irmão, você precisa conhecer você. Você precisa conhecer as suas fraquezas. Os irmãos estão me entendendo? Você precisa conhecer quem você é, irmão. Por quê? Porque o velho homem está ali, constantemente, se deixar, ele ressuscita. Então nós não chegamos, irmão, já ao ápice da perfeição de ser como Cristo. Estamos nesse processo. A nossa perfeição está em estar nele, como disse Paulo aos Colossenses. Mas observe aqui esse texto que vai falar a respeito de Davi, diante de uma reação que ele teve, de uma provocação. Já falei a respeito disso. Davi, aquele homem que, irmão, teve paciência, foi longânimo com Saul. Saul perseguiu, né? Deus deu 2 vezes o Saul na mão dele. A primeira vez o Saul entra lá dentro da caverna,
para estar aliviando o ventre dele, vai defecar. E o Davi está dentro da caverna e ele não sabia, com os valentes. Aí alguém, olha só, até falou: vai lá, vai Davi. Davi até foi e cortou a orla do vestido dele. Depois Davi vai chorar por isso. Depois, a Bíblia diz que o Saul está dormindo, o rei. Diz que o rei, dentro dessa cultura, dormia no meio, o exército ao redor. Ele tinha um guarda, né? Abner. E a Bíblia diz que o Davi, irmão, todos caíram no sono ali, e o Davi entra lá no meio, vai pegar lá a flecha e a cumbuca de água, botija de água, sobe numa montanha e diz: ó Abner, você não está cuidando do rei não, Abner? E aí ele diz: ó Saul, rei, eu sou um cão diante de ti, por que tanto ódio, quer me matar? Mostrando que ele não, um homem extremamente pacífico, a gente vai ver, né? Nesse sentido, longânimo. Só que de repente, irmão, o Davi vai passar por uma situação muito complicada. E qual que é? Diz que naqueles dias no Oriente, as pessoas, elas eram muito assaltadas. Então quando os pastores iam com as suas ovelhas, né, e tal, tinha ladrões, eles vinham e roubavam. Então eles pagavam pessoas para cuidar. E o Davi começou a ver os pastores de Labão, ou de Nabal, Labão não, Nabal, o nome Nabal já quer dizer touro. E ele começou a cuidar, ele serviu como de burro, ele cuidou. Só que quando chegava o tempo da tosquia, de tosquiar as ovelhas, então eles iam lá e o Senhor, que era dono de tudo, mandava alguma coisa, ó, estou pagando. Davi fazia o trabalho do motoqueirinho que passa. Aí veio receber. Quando veio receber, Davi disse: ó, vai lá, mandou homens lá, vai lá e fala com um próspero Labão. Falando de Labão, Nabal. Chega lá, irmão, quando ele vai falar, o Nabal olha para eles e diz: quem é Davi, rapaz? Que ele vai buscar com os senhores dele. Eu não sei quem é Davi, você acha que eu ia tirar das minhas para dar para ele? Quando eles chegaram lá, e eles falaram para Davi, a Bíblia diz que Davi cirou, irmão. Davi cirou. Ele diz o quê? Prepara a espada, tudo aí, que agora nós vamos fazer uma chacina. Nós vamos matar todo mundo, nós vamos matar a casa dele, nós vamos acabar com tudo. Irado, ele ficou irado, ele ficou sério. Olha só, aquele homem que a gente vê ali, né? Tão longânimo, agora reage a uma provocação, ele fica cego. Mas é aí que eu estou dizendo a importância de você ter pessoas, irmão, que te ajudam. Que no momento, às vezes, que você está louco, tem uma palavra, irmão, de pacificação, diz: calma, você quer, não age assim não faz isso não. Pega o telefone e diz: vou ligar, vou falar um monte agora, eu tenho direito, Aí alguém fala: não faz isso, rapaz, resolva isso com a cabeça fria. Não toma essa decisão. Só que o Davi vai, irmão, e ele vai para matar, irmão. Davi está irado. Só que ele encontra quem? Olha só, versículo 12. Então os jovens de Davi tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Olha só. Aí, olha o comentário do Charles Swindoll sobre isso aqui. Ele diz assim, ó, falando sobre a ira: a ira é uma das emoções mais debilitantes com que nos defrontamos. Um motivo para ela enfraquecer e paralisar é por ser muito imprevisível. Olha, isso é verdade. A ira é imprevisível. Você pode estar saindo daqui agora de um culto abençoado, aconteceu alguma coisa ali fora, e você, irmão, sem saber lidar, por isso que ele diz que ela é debilitante e imprevisível. Você pode ficar irado, e aí a pessoa diz: meu, mas você acabou de sair do culto, um culto abençoado, recebeu uma profecia da parte de Deus, e agora você saiu, aconteceu uma situação, uma coisa pequena,
mas você age. E aí ele continua dizendo, pode invadir-nos antes de percebermos. Você já imaginou? E pode usar muitas facetas diferentes. Algumas vezes não passa de uma irritação, a pessoa fica irritada, ou de uma frase ou palavra impensada, então a pessoa acaba falando, que mais tarde nos arrependemos de ter dito. Ocasionalmente, porém, ela explode com tamanha força que resulta em atitudes hostis. Outra razão de ser debilitante e por ser tão pública, não é possível ocultar a ira, ela se manifesta para quem quiser ver e lembrar. Então quem fica irado não tem como esconder, ela vai aparecer, e às vezes até na ação que você vai tomar, naquilo que você vai fazer diante da situação. E é isso aqui que Davi faz. Davi está em cima do cavalo, imagina isso, irmão, e ele está indo para arrebentar com tudo. E quando Davi vai indo aqui, ele se explode em ira, né? Aí a Bíblia diz assim, que no versículo de número 24, aparece quem? A pessoa que vai acalmar. Ela é muito sábia, essa mulher, dobra o joelho, fala com Davi pacificamente, ela profetiza o futuro de Davi, dizendo, aí está o próximo rei. Que mulher é essa, irmão? Que mulher sábia! E aí, é interessante o que o Davi, ele vai falar. Olha só nos versículos 32 e 35 de 1 Samuel, eu acho lindo isso que ele fala, entende? Por quê? Porque ele vai dizer assim, você me livrou de pecar, você me livrou, irmão, ande com pessoa que seja como Abigail, que te livra de pecar. Você diz assim, vou levantar e, olha, eu vou pegar, eu vou fazer, aí a pessoa fala, não faça isso, não age assim, respira fundo, conta até 1275, descansa, calma, resolva isso amanhã. Ande com pessoas assim, do tipo de Abigail. Quem recebe essa palavra? Amém. Para a gente finalizar, Provérbios 15 e 18. Na próxima quarta-feira eu falo da quarta e do oposto da ira. Provérbios capítulo 15, eu vou ler versículo 18 na NVI, mas acompanhe conforme está na sua. Que nesta noite nós que estamos aqui, que estamos vendo que a ira ela pode fazer na vida do homem, que nesta noite nós possamos, no nome de Jesus, irmão, ser longânimo, não ser irado, ter autocontrole. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão. Então, aonde tiver uma pessoa que é iracunda, que se ira facilmente, o que vai ter ali? Confusão. Confusão. Olha, esse rapaz, ele é problema. Se ele bebe, o que ele faz? Ele briga. Olha, esse daí, rapaz, pode ter certeza, daqui a pouco começa brincando e acaba, sabe como? Em confusão. Aonde tiver uma pessoa, irmão, como diz o texto aqui, irritável, que se irrita fácil, vai ter problema. Aí, mas há um mais aí, ó. Mas quem é paciente acalma a discussão. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, faz o quê? Cessa a contenda. E se tiver pacífico no meio de uma luta, que nem a Abigail aqui de uma guerra, o Davi que vai para matar, e ela se coloca, calma rei, não faça isso. Você faria uma loucura, você vai matar inocente, Davi. Deus vai se virar contra você. Você está vendo que às vezes você pode até estar certo, mas por causa da ira, né, que você guarda no teu coração, você pode acabar cometendo alguma coisa que leva você a se tornar errado. É o que nós chamamos de justiça com as próprias mãos. Agora, quando você, irmão, é uma pessoa que está saindo, tem domínio próprio, você coloca os seus inimigos na mão de quem? Sabe o que Davi fez? Ele acalmou. Depois você leu o texto. 10 dias depois. No outro dia, um dia antes ele estava encachaçado, diz a Bíblia. Estava bêbado, de vinho. Aí a Bíblia diz que no outro dia, a mulher esperou o vinho passar. Olha que mulher sábia, né? Esperou, ela já saiu falando ali. O seu tolo, olha o que você fez. E tal, e Davi agora vinha vindo aqui para matar. E ela não faz isso, ela espera o outro dia.
No outro dia ela espera o momento exato, e aí no momento exato ela fala: olha, você viu que ontem você provocou, e Davi veio aqui para arrebentar com tudo, né? Ele se envergonha disso, e a Bíblia diz que 10 dias depois, sabe o que aconteceu? Ele teve um AVC, ele teve um derrame cerebral. A Bíblia diz que Deus o feriu. Deus matou ele, irmão. Isso é duro, não é? Mas quando você deixa a injustiça que cometeram contra você na mão de Deus, a vingança vem de quem? Agora, quando você faz, irmão, você se torna errado também, e até a própria ira de Deus e a justiça de Deus vem contra a sua vida. Porque, irmão, você não pode se vingar. O Senhor disse que a vingança é de quem? Dele. Ele disse: minha é a vingança. Por isso que nesta noite, você que está aqui, vamos fazer uma oração, você sentado mesmo. Eu não sei como está o teu espírito nesta noite, mas nós estamos falando de espiritualidade cristã, de você sair do extremo do homem que é governado pela carne e agora passar a ser dominado pelo Espírito Santo. Aquele homem que xingava, aquele homem que falava palavras duras dentro de casa, agora vai para um outro lado, guiado não pela sua carne, pelo seu próprio hábito, mas pelo Espírito Santo, através dos meios da graça. Esse culto, como você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus na sua casa, orando, jejuando, na Santa Ceia do Senhor, na comunhão com os irmãos, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, ele vai te moldando, ele vai te transformando, ele vai te enchendo da presença dele. Que nesta noite você que está aqui, irmão, no nome do Senhor Jesus, seja parecido mais com Cristo. Reflita a luz de Cristo aonde você passar. Quem te conhecia e te vê hoje dizer: nossa, o que aconteceu aí? Você vai dizer assim: foi Deus que fez isso na minha vida. Eu tenho me relacionado com Ele. Eu não tenho só sido salvo, não, mas o Espírito Santo está trabalhando e eu estou crescendo. Eu já não sou mais aquele pai irado, eu já não sou mais aquela esposa irada, iracunda. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que viver com uma esposa iracunda, uma mulher que não está contente com nada, briga o dia inteiro, irritadiça. Terrível isso, irmão, terrível. Pessoa irada com tudo, né? Tira as coisas do lugar, já xinga, já grita, já briga, se não faz do jeito que a pessoa quer. Meu Deus, que nesta noite o Espírito de mansidão trabalhe na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, na nossa casa, e que sejamos, meus irmãos, nesta noite mais parecido com Cristo. Quem está entendendo? Pai, eu preguei a tua palavra nesta noite da maneira que o Senhor colocou no meu coração. E nós estamos aqui, Pai querido, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, pois entendemos, Deus amado, o que é, Senhor da glória, uma verdadeira espiritualidade, que é ser guiado pelo